se você encontrasse uma princesa 10/10 desmaiada no meio de ruínas, e ela então te revelasse que na verdade estava procurando por você todo esse tempo, pois por algum motivo a princesa acredita que você despertará grandes poderes e será o mago que salvará o reino dela. Como será que você lidaria com toda essa responsabilidade, hein? Bem, é mais ou menos assim que as coisas vão acontecer aqui no anime que a gente vai falar hoje. Salve, salve, seus otaku seguidores Saitama, o Tio Bruce está de volta para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar de um anime que eu gosto muito chamado Tales of Zestiria DX. E se você não entendeu a minha pronúncia com esse inglês maravilhoso, pode ficar tranquilo que o nome do anime vai estar aqui nos comentários fixados pra você, fechou? E antes da gente continuar com o vídeo, eu queria apresentar pra vocês o World of Warships, esse jogo insano que tá patrocinando o vídeo de hoje. O World of Warships é um jogo de tiro naval com gráficos insanos que está disponível gratuitamente pra PC. Pois é, você pode jogar de graça e entrando agora você vai ter acesso a mais de 40 mapas exclusivos que foram adicionados há pouco tempo. E o mais legal de tudo é que pra oferecer a melhor experiência, o World of Warships tem um clima dinâmico nos seus mapas. Ou seja, no jogo você vai ter novos efeitos de água e texturas que tornam a navegação incrivelmente realista. E só pra lembrar de novo, esse jogo aqui tá disponível de graça. Então se prepare para ganhar os mares em cima de navios de guerra, porta-aviões ou cruzadores. E até mesmo submarinos se você precisar também. E como eu disse, o jogo não para de ter atualizações, então ele tá sempre recebendo novo conteúdo. E um dos próximos que tá vindo em breve também são 10 novos navios pan-americanos. Navios do Brasil, da Argentina, da Colômbia e também do México. Pois é, o Brasilzão tá dentro do jogo e eu achei isso muito legal. E outra coisa que eu curti muito é que você pode ser um jogador solo ou você também pode jogar em grupo com seus amigos. E também pode jogar até mesmo de console se você quiser também. Então eu te pergunto, um jogo que tá sempre sendo atualizado e é de graça, o que você tá esperando pra começar a jogar? Clica aqui no link da descrição pra baixar e usa o código BRAVO pra você receber um pacote inicial insano de bônus. Confia na Cal e bora começar a jogar World of Warships agora mesmo. O anime se inicia com Alicia, uma princesa real observando um local totalmente destruído por um tornado que havia passado nesse local no passado. Então duas cavaleiras aparecem montadas em seus cavalos e dizem que acharam uma vila próxima na qual elas poderiam passar a noite. Mas Alicia nega ir, não desejando causar problemas para as pessoas da vila. Então ela opta por acampar em uma caverna com vários desenhos e símbolos desconhecidos, sendo que esses símbolos acabam despertando o interesse da princesa sobre o que poderiam significar. E dentre esses desenhos da caverna ela acaba se identificando mais com um, onde ela vê um pastor misterioso, que na verdade é uma pessoa lendária no qual detém grandes poderes naquele mundo. Então Alicia fica encantada e diz que se ele existe ou não, ela adoraria conhecer aquele pastor. Então no dia seguinte, ao voltar para o seu reino, Alicia convoca Klein. E então ela questiona Klein se o tio dela era médico em Griel, e a garota acaba então confirmando a informação. E então a princesa começa a explicar que o professor Drake, um astrônomo, relatou que uma névoa estranha estava surgindo. E Alicia pede para que Klein descubra se alguém tem algum relato com problema na saúde por causa dessa névoa. E Klein aceita a missão e parte em busca de informações sobre a tal névoa. E após uma reunião, Alicia vai até o professor Drake observar a névoa surgindo. E o mais estranho de tudo é que a névoa estava ficando cada vez mais densa e dava a indicar que uma coisa ruim estava prestes a acontecer. E 2 semanas depois, Alicia vai até Griel encontrar Klein, na qual não trouxe nenhuma informação em relação a essa névoa misteriosa. Isso preocupou muito a princesa, forçando alguém a ir procurar por Klein. E durante o caminho, Alicia e seus soldados são atacados por assassinos muito habilidosos. E o confronto entre eles é intenso demais, e lembrando que eles estão buscando por Klein. E Alicia agora consegue cortar a máscara de um desses assassinos, aparentando ser um humano quem está por trás. E bem, só parecia um humano mesmo, porque de repente o seu rosto e corpo começaram a se transformar e aquela criatura revelou ser um Ryoma. Então, após receber a ordem de uma pessoa na qual o Ryoma chamava de mestre, o monstro acaba recuando na batalha, dizendo à princesa que em breve eles se encontrariam de novo. Sendo assim, algum tempo depois eles conseguem chegar no vilarejo coberto pela névoa negra. E eles vão até a estação de guarda para conferir se Klein estava por ali, mas não encontraram ela. E Alicia então recebe a informação de que Klein foi para a floresta ao norte em direção à névoa. E agora Alicia e seu grupo vão até a floresta no norte, conseguindo encontrar um acampamento onde Klein estava aparentemente. E uma grande quantidade de névoa negra começa a surgir e se aproximar do chão ali. E isso acaba simplesmente destruindo tudo o que há em volta deles. Então, sem terem uma escolha, eles decidem recuar para fugir da névoa. Porém, o professor Drake estava descendo uma ravina próxima para estudar a linha Lei. E ele acaba coletando então um pouco dessa energia misteriosa e começa a seguir em direção a essa energia. E bem, depois de seguir a energia, Drake acaba encontrando um grande dragão que estava se alimentando dessa mesma energia. E isso fez com que o brilho do mundo que a linha Lei estabelecia fosse rompido. Isso porque aquela criatura gigantesca estava constantemente sugando aquela energia.
Corta então e vemos que na parte superior Alicia e seu grupo estão correndo da tempestade de vento causada por aquela névoa negra. Até que de repente surge uma jovem garota utilizando magia das trevas contra eles na tentativa de acabar com todos eles. Então Alicia vê uma a uma as pessoas que ela conheceu em Guriel e seus acompanhantes sendo engolidos por aquele tornado, e ela acabou ficando ali sozinha enfrentando aquela garota com poderes das trevas. E de repente o Ryoma, que tinha tentado acabar com ela antes, acabou surgindo de novo. Só que dessa vez por algum motivo ele não estava ali para enfrentá-la e ajudou ela a enfrentar essa garota com o poder das trevas. E de repente, nesse momento de muito caos, a garota trevosa apenas desistiu de lutar, ela perdeu o interesse por aquela batalha e simplesmente foi embora daquele lugar, permitindo assim com que o Ryoma e a Alicia pudessem conseguir cada um seguir o seu caminho em paz. Então, enquanto a Alicia vaga, ela se depara com uma ruína antiga e ela fica na entrada dessa ruína para se abrigar da noite chuvosa que estava tendo. E durante o dia, quando a ruína estava mais visível, ela consegue enxergar um desenho na parede daquele templo. E o desenho era de um herói empunhando uma arma sagrada, fazendo referência à lenda Doushi, onde a lenda dizia que existia a capital dos Serafins, um local sagrado que havia ficado localizado no pico mais alto de todo o mundo. E nessa lenda diz que Doushi vai à Terra junto com seus Serafins para ajudar a purificar o mundo de toda escuridão, trazendo assim a paz para os humanos. E nesse momento, Alicia acaba sendo atacada por um enorme enxame de insetos de repente. E assim, através de uma construção interna no templo, Alicia consegue escapar dos insetos e entrar em um corredor enorme no qual ela reconhece como outra ruína de Asgard. E agora, através desse corredor, ela consegue chegar à capital celeste, mas ainda estava na mesma ruína anterior em busca de uma saída. E mais ou menos nessa época, um jovem humano que reside em Elysium, que é o lar dos Serafins, e Mikleo, um jovem serafim que está com ele, acabam também chegando às mesmas ruínas. E agora essa dupla passa por diversas dificuldades em conseguir adentrar essa ruína. E no meio de todo o caos, eles encontram a Alicia desmaiada em meio aos destroços ali. E sem perder tempo, a dupla acaba salvando a princesa, e ela agradece a eles e pergunta o nome deles que se apresentam então. E logo em seguida, Alicia questiona se Sorey era o tal Doushi, que também era conhecido como pastor que tinha poderes, se lembra? Mas nesse momento não há resposta, somente Sorey e Mickey acabam impressionados e curiosos a respeito de Alicia e de como ela sabia sobre tudo aquilo. Então, depois de um momento dramático, Sorey responde a pergunta da princesa e diz pra Alicia que na verdade ele é um simples humano. E ela acabou ficando bem decepcionada por isso, porque ela estava naquela ruína procurando pelo pastor. E então Alicia começou a pensar que o pastor de repente não passava de uma simples lenda. E assim, comovido pela história da jovem princesa, Sorey decidiu levar Alicia a um lugar que ele conhece naquelas ruínas. Então Mikleo se incomoda com a ideia de levar um humano para a Vila dos Serafins, porque era lá que ele ia levar Alicia. E o Sorey sabia que o seu amigo estava certo, mas ele também não podia deixar Alicia daquele jeito ali totalmente triste. Então durante esse diálogo percebemos que ele se passa na visão de Sorey, porque a cena muda para a forma de que Alicia estava enxergando aquele acontecimento. E agora percebemos que Mickey não estava ali por algum motivo. Então percebemos que apenas Sorey possui a capacidade de conseguir enxergar e interagir com esse serafim chamado Mickey. E até mesmo Mickey fica na verdade impressionado por não possuir a mesma capacidade que seu amigo de se enxergar. Enfim, depois disso eles partem e vão em direção a Izushi, que é o lugar misterioso onde o Sorey disse que levaria a Alicia. E nesse momento Alicia faz um apelo para que eles consigam se ajudar a destruir as trevas por ali. Só que os seus apelos acabam não sendo muito ouvidos pelos amigos. Isso porque os serafins acabam acreditando que os humanos não trarão calamidade nenhum para a sua terra. Então ela ficou ali falando com os serafins, mas não foi ouvida por ninguém. Até que durante a noite, Sorey e Alicia começam a conversar sobre a jovem princesa. E o Sorey acaba ficando impressionado por saber que ela vive na capital Highland, um local onde existe a lendária espada sagrada que é protegida pela Dama do Lago. E a lenda dizia que quem empunhava a espada se tornaria então o grande pastor, aquele ser extremamente poderoso, o qual Alicia tinha muito interesse. Então no dia seguinte, após mostrar um pouco sobre a Vila dos Serafins, Sorey resolve levar Alicia para as ruínas novamente. E para a surpresa de Alicia, ele mostra uma descoberta que ele tinha descobrido bem no dia em que ele a salvou. E essa descoberta foi chocante, porque ele entregou a ela um brasão que teoricamente pertencia ao pastor que ela tanto procurava. E isso fez com que Alicia recuperasse suas esperanças novamente em encontrá-lo. Então, um tempo depois, Alicia parte da Vila dos Serafins, e ela revela o seu nome para Sorey, se apresentando como Alicia Dífida. E a princesa logo em seguida pede desculpas por desacreditar na existência dos Serafins. E mesmo não aceitando ajudá-la, ela sempre sentiu uma presença invisível deles. E na verdade ela continuava sentindo essa presença até naquele mesmo momento em que ela estava falando.
Então a Alicia avisa Sora que na capital de Highland todos começariam o Festival da Espada Sagrada, sendo que esse festival o tema era encontrar alguém que seja capaz de tirar a espada do lugar. Tipo naquela história do Rei Arthur, sabe, de tirar a espada? Quem tirar a espada será o novo rei, no caso será o novo pastor, o ser mais poderoso desse mundo. Enfim, Alicia convida o Sora para esse festival, devolve o brasão do pastor para ele e parte em direção ao seu reino. E agora, após a partida da princesa, o sábio Serafim sente que alguém invadiu a sua vila. E vemos então que o Ryoma, que tinha sido mandado para tirar a vida da princesa, agora estava no local atacando os serafins. E então Sora e Mickey vão até esse monstro para tentar impedi-lo de dar continuidade ao ataque. E então temos um intenso combate entre Sora e o bichão, só que de repente um ancião vai chegar no local para ordenar que aquele ser maligno saísse de sua vila. E para nossa surpresa o Ryoma acaba aceitando as ordens do ancião, porque na verdade esse ancião também era um serafim e ele mostrava ser muito poderoso. E depois de tudo resolvido, Sora se desculpa pelo Ryoma que tinha aparecido na vila após ele ter trazido uma humana. E o ancião parece uma pessoa calma e diz que a culpa não é dele. Afinal de contas, Izusha, aquele lugar que eles estavam, não era assim um lugar tão seguro. Então, independente de Sora ter levado aquela humana pra lá, as criaturas malignas acabariam chegando ali cedo ou tarde. E durante a noite, Sora teme que o Ryoma misterioso que apareceu na vila esteja atrás da princesa novamente. Então ele vai acompanhado por Mickey para Lady Lake, que é a capital da água, onde rolaria aquele festival da lâmina sagrada que a Alicia disse que estaria. Então, ao chegar na capital, Sora e Mickey conhecem Rose, que vem em seu socorro para ajudá-los a participar do festival da lâmina sagrada. E com a ajuda dela, Sora e Mickey conseguem entrar na cidade sem precisar do passe. E eles logo percebem que a capital está repleta de malevolência, o que faz com que Mickey fique fisicamente fraco e cansado. Afinal de contas, lembrem-se, ele era um serafim. E enquanto eles descansavam em meio a muita gente, Sora percebe que Ryoma estava ali observando eles. E então a dupla começa a correr atrás desse monstro. E durante a perseguição, Sora pergunta o motivo pelo qual o Ryoma estava tentando tirar a vida da princesa. E para nossa surpresa, o Ryoma responde e diz que ele não tem nada específico contra aquela princesa, ele não é inimigo dela. A verdade é que ele apenas se interessou por ela e ele sente que quando estiver por perto dela, ele poderá apreciar coisas muito legais. E depois dessa revelação, o festival então se inicia. E Sora e Mickey conseguem então perceber que a Dama do Lago estava próxima à espada. E a mesma sente que a energia maligna do local está muito alta. E assim ela diz que o pastor deveria logo nascer para eliminar de uma vez por todas essa energia maligna. E assim, após muitos cavaleiros tentarem e falharem, uma energia sombria começa a cobrir cada vez mais aquele local. E assim vai surgindo um infernal, que simplesmente é um dragão de energia sombria que começa a atacar todos que estão ali presentes. E nesse momento, em meio a todo o desespero, Sora corre e vai até a espada enquanto novamente assassinos surgem ali. E todos eles estão novamente atrás da princesa Alicia. E quando Sora se aproximou para tentar pegar a espada para proteger Alicia, a Dama do Lago apresentou-se e disse que o único que poderia tirar aquela espada dali seria o pastor. Mas o Sora não se importou com isso, ele só se preocupava em salvar Alicia, e quando ele tocou na espada um grande brilho surgiu, parando o tempo simplesmente. De repente a Dama do Lago sumiu, mas a sua voz agora está na mente de Sora. E agora quando ele empunha a espada, a aparência de Sora muda e a espada ganha atributos de fogo. E isso permite com que ele destrua o dragão e elimine a energia maligna em todo aquele ambiente. Assim ele salva Alicia e se torna o grande herói daquele local. Então Sora, o garoto misterioso que foi encontrado em uma ruína, era na verdade o pastor, um dos seres mais poderosos de todo aquele mundo. Pois é, muito top, não é verdade? Mas assim acaba o episódio 4 e também acaba a primeira parte do nosso recap. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e comentar aqui se você quer uma segunda parte desse anime. E por favor, também não se esqueça de clicar aqui no primeiro link da descrição para jogar o World of Warships. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do game porque ele é muito massa de verdade. Mas bem, por hoje é só, esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê então no próximo vídeo, valeu!